É um prazer estar aqui, ver tantas mulheres lindas numa segunda-feira reunidas para louvarmos a Deus, para aprendermos. E hoje é um privilégio chamar a Ligiane, que será a nossa preletora da noite. Eu tenho certeza que muitas de nós estávamos morrendo de saudade dela. Sempre tão linda por dentro, por fora, cheia do Espírito Santo. Essa mulher tão preciosa que o Senhor separou para servir com a gente no Face, minha líder, e por quem eu tenho profunda admiração. E eu vou pedir para nós fecharmos os olhos, para orarmos por ela. Senhor Jesus, coloca a vida da Ligiane nas tuas mãos, ó Pai. Que ela seja instrumento do teu Espírito. Que da boca dela saiam apenas, ó Pai, palavras vindas de ti. Que ela seja instrumento de bênção, de cura, de renovação, de força. Em nome de Jesus, coloca a vida dela no teu altar. Coloca a vida da família dela também. Obrigado, porque ela se dispõe a te servir de uma maneira tão leve, tão linda, tão feliz, ó Pai. Obrigada, porque ela tem sido um exemplo para nós como mulheres. E eu peço, nesse momento, que ela seja, ó Pai, sua boca, e que muitas vidas aqui sejam transformadas, ó Pai, pela sua ação através da vida dela. Obrigada pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui hoje, ó Pai, numa segunda-feira, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridas. Podem se assentar. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Graça e paz. Que privilégio, que alegria estar aqui nesta noite. Estava com muita saudade de todas vocês. Não sei se todo mundo sabe, mas eu estou morando lá no Recife. Estou vindo a cada 2 meses aqui. Continuo licenciada pelo primeiro IPI de Maringá. E eu sou muito grata, estou muito feliz dessa oportunidade, desse privilégio que é estar aqui hoje, compartilhando com vocês a palavra do Senhor. E eu agradeço a Deus, eu agradeço ao pastor Paulo, ao conselho dessa igreja que eu amo, agradeço à Rede de Mulheres, a mim, a Elisângela, querida amiga, e todas as mulheres que eu sei que têm se empenhado. O Senhor tem feito coisas lindas, que sempre foi o nosso sonho, ver essas mulheres unidas, essas mulheres formando um exército de Deus, vivas em unidade, crescendo com cursos. E olha que coisa mais linda, que gratidão a Deus, por poder fazer parte disso. Deus é muito bom. E eu quero já começar falando de uma palavrinha que eu queria que vocês me definissem, assim, o seu pensamento aí. O que você acha que significa emoção? Palavra emoção. Eu fui procurar, e essa palavra ela vem do verbo emovere, que é do latim, que significa movimento, estar em movimento. Remete, assim, movimento interno, agitação, até uma perturbação. É movimento. A emoção é movimento. E a emoção é aquela reação que a gente tem, nosso corpo tem, primeira, diante de um estímulo qualquer. Por exemplo, se entrar por essa porta agora, um cachorro enorme, um pitbull pretão, babando, todo rosnando assim, e vier na minha direção, eu vou ter uma emoção. Qual vai ser? Medo, muito bem, medo. E aí eu vou sentir taquicardia, Meu coração vai acelerar, eu vou sentir, minha mão vai suar, minha boca vai secar, meus olhos, minha pupila vai se dilatar. E aí todo o sangue do meu corpo vai se direcionar para minhas pernas, para os meus braços, para eu, fugir, sair correndo ou lutar. No meu caso, eu fugi, claro, porque Deus me livre, Então, esse é o medo, é uma emoção. O Antônio Damasio, ele é um neurocientista português, e ele escreveu um livro que diz assim, O Erro de Descartes. Descartes foi aquele que falava assim, eu penso, logo existo. Mas o Antônio Damasio ele refutou essa ideia, porque ele falou, não, existe diferença entre emoção e sentimento. Emoção é essa primeira reação que a gente tem, é involuntário, e você não consegue esconder, todo mundo percebe. Agora, o sentimento, ele começa na mente
e dá para esconder. Por quê? Porque diante de uma emoção, eu penso alguma coisa e eu tenho um sentimento, né? E aí dá até para eu esconder. E o Antônio Damasio, ele fala que são 5 as emoções primárias, básicas: tristeza, alegria, medo e raiva. 4. Tristeza, alegria, medo e raiva. 4. As emoções básicas. E depois existem muitas emoções secundárias, terciárias, que a gente não vai falar, mas as básicas são essas. E quando eu tenho, por exemplo, uma emoção de tristeza, isso me faz levar a um pensamento, e aí eu vou sentir, e aí eu vou refletir. A tristeza me faz levar à reflexão. Por que eu estou triste? Né? Porque toda emoção, tudo que tem o nosso afeto, nos afeta. Então, muitas vezes, você sente raiva, e você fala assim, nem liguei para isso. Mas, no fundo, você ficou com raiva por quê? Porque te afeta. Tudo que nos afeta tem o nosso afeto. Né? Então, a raiva, a tristeza, o medo, que é esse que eu falei do cachorro, né? O medo. O medo faz a gente o medo é uma questão de sobrevivência. Você vai fazer alguma coisa com medo, não é? E a raiva é uma preservação assim daquilo que é importante para você, daquilo que você tem de valor, né? Então essas são as 4 emoções básicas, assim que não tem como você disfarçar, né? Porque quando você sente isso aí vem e aí isso depende muito o que nós vamos fazer com essa emoção, né? Você sente e não tem como você não sentir. Só que daí, o que eu vou fazer com isso? É isso que difere, porque isso fica lá no nosso repertório, lá na nossa mente, fica guardadinho, para quando eu tiver uma outra experiência, eu já sei. Né? A emoção, a alegria, por exemplo, é aquilo que eu vou falar, eu quero repetir, porque eu achei legal, então eu vou repetir. Né? É aquele sentimento que eu quero repetir. E por que eu estou falando isso? Porque isso refere-se muito à nossa saúde mental. Né? Se a gente entende essa diferença, a gente pensa assim, então não é o outro que tem a capacidade de me fazer feliz ou triste. O outro falou isso de mim, mas daí? E o que eu fiz com o que o outro falou de mim? Entende? Então, às vezes, não é as circunstâncias da vida que vai determinar se eu sou feliz, se eu estou alegre, se eu não estou alegre, se eu estou em depressão, ou se eu quero ficar lá sozinha. Né? Não é a circunstância da vida. Né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem muitos desabamentos, né? Tem muita chuva, tal. E sempre tem uma repórter que chega assim e fala assim para a pessoa que perdeu tudo, perdeu casa, perdeu. O que você está sentindo? Você perdeu tudo. O que você está sentindo? Aí a pessoa fala: eu tô muito mal, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desesperada, não tinha mais nada. E aí essa repórter vai para uma outra pessoa que também perdeu tudo, está na mesma situação dessa. E essa outra pessoa fala: sabe o que eu sinto? Eu sinto gratidão, porque eu perdi tudo. Mas eu estou aqui, a minha família está aqui, nós estamos vivos, e eu tenho gratidão a Deus por isso. Então, veja como é. As duas estão na mesma situação, mas uma sente gratidão. Por quê? Porque é o que ela faz com isso. Né? É o que ela faz com isso que vai alimentar isso. E a circunstância interna não pode ditar a nossa vida. Né? E hoje eu quero conversar com vocês. Né? Depois dessa introduçãozinha, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Se vocês quiserem aumentar um pouquinho a luz para enxergar, Lucas 15, do versículo 1 ao versículo 24. E eu vou falar, o tema da minha mensagem é perda. O que nós fazemos, os tipos de perdas, né? E o que a gente pode fazer com essas perdas? Se a gente vai tomar uma atitude ou não. Todo mundo encontrou? Lucas 15. Lucas é o 3º livro do Novo Testamento. Mateus e Marcos e Lucas e João. Então, é Lucas, tá? Lucas 15. Eita. Eu já estou falando igual nordestino, vocês viram, né? Eita, como que é? Oxe, vice. É bem assim que eles falam. Vou chegar aqui pertinho e pode levar para lá. Pode. Vou ler a Bíblia. Todo mundo encontrou Lucas? Amém? E aconteceu que todos os pecadores e cobradores de impostos e pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e mestres da lei o censuravam, murmurando: esse saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com eles.
Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca daquela que se extraviou, até que a encontre? E assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos, e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e, tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e chama: alegrai-vos comigo, porque agora achei essa dracma perdida. Eu vos asseguro que, igual modo, há grande alegria e júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E, consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e, pedindo, foi para as terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Coincidentemente, após haver perdeu tudo que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o pai. E, ao chegar lá, eu vou confessar: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E, logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, distante ainda, quando seu pai viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro dele e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: tomai rápido a melhor roupa, vestiu com distinção, põe um anel no seu de autoridade, sandálias no filho. Trazei também um novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa, regozijemo-nos. Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a regozijar-se. Então, nesse texto, Jesus está falando para os pecadores, para os publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. E eles cobravam impostos dos judeus, então eles eram mal vistos pelos judeus, porque eles cobravam impostos a favor do governo romano, né? Então, além disso, a Bíblia fala que eles eram ladrões, eles também eram ladrões. E Jesus não fazia acepção de pessoas. Pelo contrário, eu amo o Evangelho de Lucas, porque Lucas ele destaca bem essa particularidade de Jesus. Ele não discriminava ninguém, muito pelo contrário, ele chamava aqueles que eram marginalizados, considerados pecadores, né? Nós sabemos disso. As mulheres, Lucas fala bastante das mulheres também, que as mulheres eram muito reconhecidas por Jesus. Jesus amava muito as mulheres. Então, nesse contexto aqui, olha só o que está acontecendo. No segundo versículo, a gente já vê. Existia fariseus e mestres da lei que estavam de olho em Jesus, murmurando, criticando, falando: olha aí, esse daí come com pecadores. Porque, na cultura judaica, comer com a pessoa, você tem que ser ou parente muito próximo ou muito amigo para você sentar à mesa. Aqui, não, né? A gente come com pessoas que a gente nem conhece. Às vezes, você vai num churrasco lá de penetra, é amigo da amiga, e vai, está tudo bem, come, fala mal depois, a pessoa sai da mesa e você, fala mal. Então, aqui não, lá eles comiam só com pessoas íntimas. Então, a partir do momento que Jesus comia, estava a entender assim, ele aprova o que eles fazem.
Né? Só que não, a gente sabe que Jesus amava, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Não importa como ele está, ele vem, ele chama, né? Da forma como está. Então, na verdade, isso aqui é uma parábola só, essas 3 historinhas. Né? É uma parábola, só que são 3 histórias que querem dizer, no fundo, a mesma moral. Porque o que é uma parábola? É uma história que Jesus conta para as pessoas entenderem melhor. Né? E é uma parábola, mas tem 3 histórias que, no final, sempre termina assim. Encontrou, ficou feliz, vamos fazer festa porque foi encontrado. Por quê? Porque Deus quer encontrar. Ele quer encontrar o perdido. Não importa o que já foi feito, o que você já viveu na vida, o Senhor quer te encontrar. Hoje, nesta noite, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te encontrar. De alguma forma, Ele quer te encontrar. Então, Ele trouxe você para ouvir essa palavra, que é uma palavra tão simples, que você já ouviu tantas essas historinhas, né? A primeira é da ovelhinha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas. E ele perdeu uma, ou seja, 1% só. Parece que é pouco, né? Insignificante, 1%. O que é 1%? Né? Mas ele foi atrás dela. Ele deixou as 99 lá sozinha. E, às vezes, e assim, tudo indica pelo clima, pelo tempo, estava tudo frio, estava escuro, estava chovendo. Mesmo assim, o pastor foi, procurou essa ovelhinha, até encontrar. Encontrou, colocou no ombro e trouxe de volta. E chamou todo mundo para festejar. Né? Então, é isso que Jesus quer mostrar, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mais festa do que os 99. Então, pensa bem sobre isso. Ele está falando, nesse contexto, para os fariseus. Os fariseus, eles não estão ali comendo com Jesus, mas eles estão meio que ao redor. E lá era um lugar, assim, eu imagino, que dava para ouvir bem. Então, eles ouviram tudo. Essa mensagem é para os fariseus e mestres da lei. Certo? Então, olha só o que ele está falando. Ele está falando que um pastor perdeu uma ovelhinha. E aí ele foi e buscou 1%. Aí ele fala também da dracma, que uma mulher, olha aí de novo falando de mulheres, né? Assim, Jesus é sensacional, porque homem naquela época, naquela cultura, mulher não tinha valor, não. Mulher, né? Só que daí ele quer falar, olha, uma mulher perdeu uma dracma dentro da casa dela. Uma dracma, ela é uma moeda grega, que pode ser de prata ou não, mas ela corresponde a 1 denário. Então, assim, não é tão, né, assim, valiosa, mas era um valor sentimental, um valor, por quê? Porque fazia parte do dote da mulher. Ela tinha 10, era como se fosse um diadema. Não sei se vocês já viram aqueles filmes, que elas usam aqui o diadema, as moças. O pai dá esse dote. Fazia parte das joias matrimoniais, né? Então, para ela era muito importante. Por isso que ela procurou, acendeu a luz, varreu a casa, procurou, até encontrar. E quando ela encontra, ela chama as amigas, vamos comemorar, porque eu encontrei. Né? E a outra, e isso aí é o quê? 10%. Né? Dá a impressão que não é tão importante. Ela tinha 9%, mas, mesmo assim, ela foi procurar. 10%. E aí, depois, ele fala do filho. O filho já é um pouco mais assim, você fala, uau, já é mais, né? Porque é 50% daí. Ele só tinha 2 filhos. Um deles se perdeu. Na verdade, não é que ele se perdeu, ele quis ir embora. Né? E na cultura judaica era um absurdo isso, era escândalo. Imagina um filho pedir, é a mesma coisa que ele estivesse falando, eu quero que o senhor morra. Morra logo, porque eu não tenho mais amor pelo Senhor, eu quero grana, eu quero dinheiro para eu poder sair e festejar, e curtir a vida doidado. Né? E foi isso que ele fez, ele pediu a herança, o pai deu, e ele se mandou. Gastou tudo com festas, com mulheres, com prazeres desse mundo. E aí ele ficou na pior, viu que estava perdido, aí ele caiu em si e falou, eu vou voltar para o meu pai, porque lá até o empregado come melhor do que eu. E ele foi e voltou. Então, tudo isso Jesus está falando com a intenção, ele está sendo intencional. Para quê? Para mais chocar mesmo os fariseus, sabe? Os mestres da lei. Ele queria chocar, por quê? Porque nessa cultura essas coisas não existiam. Então, Jesus foi lá, tocou no ponto. Olha só, esse filho pediu a herança, depois ele foi cuidar de porco. Gente, porco é um animal abominável. Eles não comiam, era um animal. Imagina cuidar de porco, e daí querer comer a comida do porco também. Né? Então, assim, era um absurdo. E eles ficaram escandalizados. E era isso que Jesus queria intencionalmente falar tudo isso. Então, nesse contexto que a gente está vendo aqui, desde o capítulo anterior, a gente pode ver, Jesus chama ao arrependimento, Jesus fala que quem quiser ser o maior vai ser o menor, a humildade. Jesus também dá, assim,
fala que o custo do discipulado vai ser difícil você seguir, porque você tem que tomar a tua cruz. No capítulo anterior fala isso. Né? Agora ele fala isso, e depois, continuando, ele conta a história de Lázaro. Lembra do rico e o Lázaro? Continuando aqui na sequência, ele fala assim, olha, tinha dois homens. Um rico, que dava um monte de festa, se esbaldava, e era assim, desperdiçava, sabe? E o Lázaro na porta da casa lá, os cães lambendo as feridas, e estava lá. Os dois morreram. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Mas não é que o rico foi para o céu porque ele era rico e nem o outro porque ele era pobre, tá? É porque provavelmente o rico ali não era generoso. Ele não se importava com as coisas do Senhor. Ele só estava esbaldando e gastando e gastando. E o pobre foi para o céu. E daí diz que o rico falou assim, ô pai Abraão, diz que foi para o seio de Abraão, né? Pai Abraão, fala para o Lázaro molhar o dedo aqui na minha língua, porque eu estou num lugar terrível. E eu não consigo sair, e eu não quero que a minha família venha para cá, porque é horrível. O inferno é horrível. Você vai querer morrer e não consegue, a palavra de Deus fala. E aí, ele fala, não. O pai Abraão fala, não tem comunicação. Lá vai ter igreja, lá vai ter cursos, vai ter ministrações, vai ter muitas coisas. Né? Não vai. Agora perdeu, acabou. Então, aqui a gente vê 100%. Perdeu a vida. Passou a vida aqui e perdeu 100%. Então, só nesse contexto, a gente já pode tirar 2 lições importantes, que é, primeiro, eu posso entender alguma coisa. O que eu sinto e penso diante de uma perda vai fazer eu decidir se eu vou ou não atrás daquilo que eu perdi, certo? O que eu penso e o que eu sinto. Se é importante para mim, quer dizer que, né, tudo aquilo que me afeta é porque tem o meu afeto. Então, o que eu faço com aquilo que está diante de mim? E a segunda lição que eu aprendo é o que Deus sente pelo perdido é um amor incondicional. Não depende, sabe, de que família que ela é, de virtudes, se é moralmente correta, eticamente. Né? Não importa, porque Ele é o nosso pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Você é uma ovelha do pastoreio dele. E hoje, talvez você possa até estar se sentindo meio perdida, mas o Senhor quer te encontrar. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a gente já pode perceber isso. Lá em Gênesis 4, 7, tem a história de Caim e Abel, né? E esse versículo, Gênesis 4, 7, Deus fala para o Caim assim, ó, você está sentindo raiva, ele está com emoção. E você que vai decidir. O pecado jaz à sua porta. Cabe a você dominá-lo. Né? Então, ele podia muito bem sentir aquela raiva, engolir aquela raiva e não matar o irmão dele. Mas ele tomou a decisão de matar o irmão. Por quê? Porque a raiva dele consumiu, entrou no pensamento, e ele sentiu, e ele foi lá e matou, cometeu o assassinato. Né? Então, o Senhor preveniu que nós podemos lidar com as nossas emoções. Quando a gente entende isso, né, a gente fica mais consciente de que a gente pode ter uma saúde mental boa, não é? E aí, todo sentimento de tristeza, toda perda leva ao sentimento de tristeza, não é? Você perdeu uma coisa, você fica triste. E aí você vai refletir. É tão importante para mim que eu vou procurar ou não, vou deixar quieto, passar batido. Tá? E hoje eu quero destacar 3 pontos nessa mensagem. Primeiro, quando a gente perde 1%, que é algo pequenininho, né? 1%. Parece que é tão pouco, tão insignificante. O pastor tinha 99 ovelhas. Aí, uma só se desgarrou, e ele deixou essas ovelhas. Por quê? Porque tudo começa de pequenininho, nada começa grandioso. Né? São pequenas perdas que vão levando a grandes perdas. Ninguém começa já viciado em cocaína. Primeiro, fuma um cigarrinho, e mais um, e vai para a rodinha. Não é? É sempre assim que começa. Ninguém torna-se um alcoólatra se você toma direto um uísque, uma cachaça. Não, você começa com um copinho de cerveja. Nenhum casamento acaba porque houve uma briga terrível, e pronto, acabou. Não. A gente sabe que aquilo ali já vinha de longe, né? A pessoa já tinha mágoas, a pessoa já tinha tido palavras malditas ali, que machucaram, pequenas atitudes, falta de respeito, que foi e culminou. Então, pequenas perdas podem se tornar grandes. A ovelha, ela sabia que ela estava perdida, sabia? A ovelha é um animal que é meio tolinho, distraída, assim, então ela está lá no aprisco, né? Ela é muito bobinha. E aí ela olha uma coisa, daqui a pouco ela perdeu, todo mundo foi embora, o rebanho, e a ovelha ficou. E ela sabe que ela está perdida, ela fica desesperada, ela fica paralisada de medo. Ela não consegue fazer nada. O pastor sabia disso. Por isso que ele foi atrás dela.
Né? Talvez hoje você esteja vivendo uma situação que você está paralisado, você não consegue caminhar e se sente perdido. O Senhor está aqui para te encontrar. Amém? Glória a Deus. Então, a segunda questão que eu quero levantar com vocês, quando a ovelha representa 10%, que é a mulher que perdeu a moedinha. Né? A mulher perdeu a moedinha e ela falou assim, essa moedinha foi perdida aqui na minha casa, então eu vou fazer de tudo que eu vou encontrar essa moeda. Ela bolou um plano, e aí a Bíblia fala que ela, primeiro, acendeu a luz. Primeira coisa. Por quê? Porque muitas casas naquela época não tinha janela. Maioria, não tinha janela, só tinha porta. E aí era escuro. Aí ela acendeu uma candeia para poder iluminar. Porque no escuro não tem como a gente procurar nada, não é? Então, muitas vezes, eu e você, a gente precisa acender uma luzinha para a gente poder enxergar a nossa volta. Coisas que a gente não quer enxergar, não. Tá? A gente está lá, quer, de repente, um erro, um pecadinho de estimação, que você quer deixar lá no escuro mesmo, para ninguém ver. Né? Mas o Senhor está falando para você, acende a candeia, acende a luz. Convite do Senhor, ó, olha, o Salmo 119 fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o Senhor quer iluminar. Então, às vezes, você está se escondendo, né? Você está querendo ficar no escuro, quietinha, com as suas coisas. Mas não, o Senhor quer trazer luz. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele falou assim, ó, removam a pedra. Para quê? Para entrar claridade, para o morto sair, né? Para o morto que não estava mais morto, que o Senhor ressuscitou Lázaro. Então, Ele precisava da nossa ajuda, da ajuda deles? Não, se o Senhor quisesse ressuscitar, Ele ressuscitava sem nada, sem ajuda de ninguém. Mas o Senhor quer que a gente abra a janela, acenda a luz, chegue pertinho dEle. Sabe, quanto mais você chega perto do Senhor, tem intimidade com Ele, mais você vai ver que você é pecador, que você não é perfeito. Não é? A gente chega perto da luz, a gente começa a ver as nossas ruguinhas, as manchinhas, quando está na claridade, não é? É isso. Muitas vezes nós mesmos somos bastante fariseus, né? Você está fazendo curso, eu já faço mulher única, design e tal, eu sou melhor que a outra lá que não faz nada, nem vai na célula, não é? Muitas vezes a gente é assim. Só que o Senhor, quando você joelha, vai lá no teu quarto, fecha a porta e tem comunhão com Ele, você vai acender a luz, Ele vai te mostrar e você vai ver, meu Deus, como eu sou pecador, como eu sou nada, né? Como isso não significa nada, porque o Senhor é tão grande, é tão maravilhoso, a luz dele resplandece tanto, que nós vemos a nossa pequenez, tantos pecados, tantas coisas que tem no nosso coração que precisam ser tratadas ainda, quando a gente acende a luz. A segunda coisa que a mulher fez, varreu a casa. Pegou uma vassoura e começou a varreu, tirou debaixo da geladeira, do fogão. Né? Quantas vezes você já não fez uma limpeza na sua casa, você achou coisa, do passado que estava lá escondida, uma limpeza boa, né? Que você fala, eu tinha até perdido, que eu tinha esquecido isso aqui, né? Porque ela varreu, mas ela varreu muito, 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 muito a casa. E aqui eu queria trazer para vocês algo que, às vezes, a gente fica vivendo no passado, sabe? Coisas que aconteceram. E o Senhor está falando para você hoje, varre a sua casa, tira o teu passado daí, porque o Senhor quer te dar algo novo, fazer tudo novo. O presente a gente talvez não viva porque a gente está vivendo lá no passado. E eu não estou falando só de coisas más que aconteceram com a gente. Coisas boas também. Porque, às vezes, acontece coisa boa com a gente. Daí a gente quer viver de novo aquilo. E fica naquilo, e fica naquilo. O Senhor quer mostrar toda a totalidade, a plenitude. Então, Ele quer que você busque coisas novas. Não fique vivendo no passado. Liberte-se do seu passado. Varre a sua casa, varre a sua alma, os cantinhos, as coisas. Procura lá se tem alguma coisa que você está parada ali, você não está conseguindo andar. A mulher de Ló se perdeu. Por quê? Ela olhou para trás. Ela ficou lá no passado, ela se perdeu. Então, que hoje você não se perca. Varra tudo. O seu passado, seja bom ou seja ruim, o Senhor tem coisas novas para você, coisas maravilhosas para você. Amém? O apóstolo Paulo fala assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, Filipenses 4:8, se tem alguma virtude, é isso que você tem que pensar. Você pode direcionar os seus pensamentos. Né? Como disse Lutero, eu não posso evitar que os passarinhos sobrevoem na minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam ninhos. Então, é isso. Você tem uma emoção, aí você vai pensar naquilo, você fica alimentando aquilo lá. Você está criando ninhos na sua cabeça? Não, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é isso que você vai pensar. Quando você se alimenta da palavra, quando você assiste filmes que edificam, palavras que edificam, quando você participa de estudos, faz cursos, isso você está se alimentando da palavra. Isso vai ocupar o seu pensamento. E você vai ter uma
né, uma plenitude, aquilo que o Senhor quer que você tenha. Terceiro, o que ela faz? Então, primeiro ela acendeu a luz, candeia, depois ela varreu, e daí o terceiro, ela procura diligentemente. O que é diligentemente? Essa palavra vem do latim, diliger, que significa zelo, amor. Ela procurou com muito amor. Por quê? Porque era alguma coisa importante para ela. Né? Mesmo que não seja monetariamente tão importante, mas para ela era. Então, ela procurou com amor, foi lá e procurou até encontrar. Está falando que é até, entendeu? Não é procurar igual nosso marido procura. Vai lá, bem, vai lá. Ai, mas não achei. Mas não. Aí você vai lá e acha, está lá no lugar onde você colocou, mas ele não acha. Né? Então, é aquele procurar. Não, ela procurou até encontrar. E aqui entra algo, muitas vezes, que a gente não dá muita importância, que é amar, gente, o amor próprio, sabe? Muitas pessoas têm uma baixa autoestima porque não se ama. Tudo que você faz, você não dá valor, você é preciosa, você é uma dracma. O Senhor te acha valiosa. Você tem que amar o que Deus ama. E Deus te ama. E por que você não se ama? Por que você olha no espelho e só vê, ah, meu Deus, como eu sou feia, ah, como meu nariz, ah, como está meu cabelo. Entendeu? Você só vê isso. E coisas ruins também. Né? Eu só faço isso, mas não, o Senhor quer que você se ame, porque Ele te ama. Você tem que ter amor a si mesmo, amor próprio. Amar o que Deus ama. O que a gente não pode amar é o pecado. Isso que a gente não pode amar. Mas amar a si mesmo, você tem que amar teu irmão. Né? E tem que se amar. Isso aí não é humanismo antropocêntrico, não. É o Evangelho. O Senhor quer que você ame o que Ele ama. Porque as nossas emoções comunicam, né, valores, aquilo que é importante para a gente. Perda é perda. E hoje o Senhor está te chamando para viver a totalidade que Ele tem para você. Porque, às vezes, você pensa assim, olha, eu estou melhor do que a fulaninha ali, ó, eu tenho 9 dracmas. Perdi só uma moedinha, está tudo bem, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, a outra não faz nada. Então, só que não, o Senhor quer mais para você. O Senhor vai te dar mais. Ele quer que você mergulhe em águas profundas. Ele quer que você tenha autoridade do Espírito Santo. Ele quer te usar em muitas áreas. Por mais que você ache, eu já estou fazendo um ministério aqui na igreja. Não, o Senhor tem muito mais para você. Não se contente com um pouco, perda é perda. Então, busque a totalidade. Hoje, o Senhor quer te levar ao lugar do seu prejuízo. Ele te ajuda a acender a luz, a varrer a casa, a encontrar, a procurar diligentemente com amor e a encontrar a sua plenitude. Não é mesmo? E uma coisa que eu acho assim demais é o terceiro. Que ela faz? O quarto, que ela faz? Ela comemora com as amigas. Por que ela não chamou as amigas? Vamos me ajudar a fazer um mutirão, vai ajudar a procurar a minha moedinha que eu perdi. Não, ela sabe que a responsabilidade é dela, ela que perdeu dentro da casa dela. Aí ela faz todo esse plano e chama as amigas para comemorar. Porque os anjos, a palavra de Deus fala que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Né? Olha que coisa mais linda, um pecador, a festa no céu. Mais do que aqueles 99 ovelhinhas que estavam lá, elas já estavam ali, já estavam, né? Então você pensa, os fariseus estavam ouvindo isso. Eles se consideravam, não preciso de arrependimento, né? Porque eu faço tudo, eu cumpro a lei. Então Deus fala que aquela ovelhinha perdida é mais importante do que as 99. Aquela dracma perdida é mais importante do que as 9. E o último ponto que está acabando, tá? É o último ponto que eu quero destacar aqui, é quando a perda representa 50%. Aí é bastante, né, o prejuízo, porque ele só tinha 2 filhos, e ele perdeu um. Só que ele não perdeu um filho porque ele se descuidou. Uma vez, quando a Johanna era pequenininha, eu perdi ela no mercado. Gente, que desespero, perder um filho, né? Meu Deus, eu ficava rodando assim, eu falava, meu Deus, alguém roubou minha filha. É horrível a sensação de perder, né? Ele não fez isso, ele não perdeu porque ele se desleixou do menino, não. Ele não perdeu também porque ele foi descuidado. Ele perdeu porque o filho quis. O filho falou para ele, eu quero ir embora daqui. Né? Só que esse pai, ele está representando Deus. Não importa por onde você tenha andado, que você tenha feito o que fez. Sabe, assim, eu fiz tanta coisa errada. Hoje o Senhor está falando que você pode se arrepender. O Senhor está de braços abertos, como aquele pai. Ele estava lá longe. Olha só, ele estava lá longe e ele viu o filho lá de longe. Ele nem quis saber aquele discurso ensaiado que o menino fez. Ai, pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno. Ele nem quis saber nada, ele correu. Né? Pensa, para um judeu sair correndo, um cara de porta, era um horror, um escândalo. Saiu correndo, abraçou.
No original, esse beijou aqui é cobriu de beijos. Pegou o pescoço dele, cobriu de beijos. Outro escândalo, né? Porque eles não fazem isso, eles dão uns beijinhos assim, tudo ósculo, né? E o pai veio, abraçou, beijou, e, nossa, deu aquele abraço, sai correndo, porque o Senhor é assim, Ele está de braços abertos. Não importa o que você tenha feito, onde você tenha andado, se você tenha se lameado lá, não importa, o Senhor te ama, e Ele quer, Ele está de braços abertos para te receber. Para te receber. E é tão interessante, né? Porque essas 3 histórias, no finalzinho aqui, ó, ele reúne todas e aí ele termina. Porque esse meu filho estava morto. Igual a dracma, estava lá no escuro e trouxe para a luz. Estava perdido e foi achado, como aquela ovelhinha que estava lá perdida e foi encontrado. Estava perdido e foi achado. Então, assim, ele fecha esse ciclo da redenção, assim como o Senhor faz conosco. Ele acolhe gente desprezível, pecadora, abusadora, pessoas como nós. Ele acolhe. Ele é o nosso Pai amoroso, que deu o seu único filho, saiu do trono da graça com o Senhor, para vir aqui, na nossa realidade suja, nesse mundo pecaminoso, submeteu tanto sofrimento, tanta dor, né? Escárnio, acusações falsas, maltratado, injuriado, pagando o preço do nosso pecado. Mas ele cumpriu, tudo o que ele precisava cumprir, ele cumpriu. E voltou para o Pai. E ele liberou o Espírito Santo, que está aqui entre nós, há mais de 2000 anos, recolhendo cada uma das dracmas perdidas. Mesmo ela esperneando, mesmo ela não querendo, o Senhor recolhe. Talvez... Você acha que o filho pródigo voltou e falou assim, que arrependimento, eu amo tanto meu pai. Claro que não. Ele voltou porque não tinha mais nada para ele comer. Ele estava na pior. Aí ele pensou assim, empregado do meu pai come bem, e eu vou voltar. Né? O não eu já tenho, então eu vou tentar. Mas hoje, pode ser que você veio aqui, sei lá, porque você queria uma benção, dá-me a benção, Senhor. Ou que você queria... Está passando por um problema difícil, falou, eu vou lá. Ou você queria um emprego, está precisando de um emprego. Ou você quer um marido, um namorado, vou lá para pedir para Deus. Ou você, uma amiga tua, encheu o saco, falou, vai lá, amiga, eu vou estar lá, vai lá, por favor, amiga. Não sei por que você veio aqui, mas o Senhor sabe. É o Espírito Santo que te trouxe neste lugar hoje para ouvir essa palavra do Senhor. Amém? Você pode ser que nem se sinta perdida. Eu não estou perdida, não. Eu estou na casa do Senhor, nunca desviei, estou aqui. Mas aquela dracma estava dentro da casa, perdida. Né? Então, eu não sei o que é que o Senhor tem para você e por que Ele colocou essa palavra no meu coração, mas eu tenho certeza que você vai ser encontrada nesta noite. O Senhor quer te encontrar. Amém? E aí, para concluir, eu volto lá no comecinho, que a gente falou da emoção. A emoção, eu não sei o que você perdeu ao longo da sua vida, eu não sei o que a emoção fez com que você pensasse, tomasse decisões, mas o que eu sei é que a gente não pode ser movida, guiada pelas nossas emoções. Não podemos. As nossas emoções são excelentes motores, mas elas são péssimas motoristas. Nós não podemos ser guiadas pelas nossas emoções. Todo aquele repertório que ficou na nossa mente, sabe, que ficou ali no nosso cérebro, a emoção, ela comunica valores, é importante. Só que o outro não pode ter o poder sobre a minha vida. O que o outro falou me deixou triste. Não, é o que você fez com que o outro falou, fiquei triste. Só que você tem esse poder de não ficar triste com o que o outro falou. Não importa o que falaram de você, o que fizeram com você. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito, amém? Como a gente cantou aqui, nós somos filhas amadas, nós temos identidade. Nosso Pai é amoroso. Ele sabe o que é bom para você. Ele conhece você no fundo do teu coração. Então, o outro não pode ter esse poder de fazer a gente feliz, de fazer a gente triste. Você não é o que fizeram com você, né? Jean-Paul Sartre fala isso. Você não é o que fizeram com você. Você é aquilo que você fez com o que fizeram com você. Então, eu não sou guiada pelas minhas emoções, porque o bom pastor me encontrou. Ele te encontrou também. Ele procurou com amor, procurou a dracma perdida que se perdeu dentro de casa. Ele encontrou, a mulher encontrou. E ele me recebeu de braços abertos. Quando eu voltei do caminho, mal, todo sujo, né? E ele está aqui hoje.
Ele quer te achar. Feche as suas feridas, mas não feche o seu coração. Acenda a luz, varra a casa, faça tudo, se ame, né? Mas deixe ser encontrada pelo Senhor nesta noite. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero colocar uma música aqui para você meditar um pouquinho nessa palavra que nós acabamos de falar. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para você nesta noite. Abra o seu coração. Se há alguma dor, se há alguma ferida, exponha diante de Deus. Fale para Ele, converse com Ele agora. Abra o seu coração. Tira daqueles cantinhos escuros, sujos, alguma coisa que ficou lá no teu passado. Pode colocar aquela música que eu pedi. Feche os seus olhos, converse com Deus, com o teu Pai. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. O Senhor está aqui nesta noite, o Espírito Santo do Senhor está aqui. Ele te ama, Ele quer te encontrar. Talvez você seja mesmo essa ovelhinha que se perdeu. Talvez você já participou de grupos, você já louvou ao Senhor, você já até ministrou, participou de células, de cursos, mas hoje você está fora desse aprisco. Você está se sentindo perdida. O Senhor quer te encontrar nesta noite como um bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Talvez você seja a dracma que se perdeu dentro de casa, aqui dentro da igreja mesmo, nunca saiu, nunca foi fora, mas não está se sentindo aqui pertencente. O Senhor quer te achar, quer trazer luz para o teu caminho, quer te dar muito mais para você mergulhar nas águas profundas e fazer a diferença nesse mundo, e ser sal, e ser luz. Talvez você seja o filho pródigo, aquele que falou, eu quero viver um pouquinho, curtir um pouquinho a vida, vou lá para o mundão conhecer o que é bom. E hoje o Senhor está te falando, eu sou o teu pai, estou de braços abertos para te trazer de volta para mim. Você é filho amado, eu vou te colocar um anel. Um anel é sinal de autoridade. Eu vou te colocar um anel, vou te dar roupa nova, sapato novo. E vou dar uma festa, porque você é o meu filho. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, eu quero colocar, Pai, cada coração aqui diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei que foi o Senhor que trouxe cada uma. Às vezes elas podem achar que não, que foi alguma circunstância, que foi por obrigação, para agradar alguma amiga, mas não, foi o Senhor que trouxe cada uma neste lugar. E eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor tocou no coração, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, curar toda ferida, tudo aquilo que ficou no passado, que fique no passado. O Senhor quer que elas vivam a totalidade, a plenitude do Teu Espírito Santo na vida delas, Pai. Ouça, Pai, cada oração agora. O Senhor é Pai amoroso, que está nos chamando pelo nome. Ouça, Senhor. Transforma, que elas não saiam daqui da mesma forma que elas entraram. Que essa palavra venha tocar profundamente e ficar no coração. E que elas compreendam, Pai, que elas são filhas amadas do Senhor. E que o Senhor não desistiu, não importa o caminho, Pai, que foi andado, não importa nada, importa que o Senhor está aqui e quer curar e quer fazer tudo novo, Pai. Obrigada pela Tua presença, pela Tua graça, e por o Senhor ser o nosso Pai amoroso, o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. A música não veio. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus por essa palavra. Amém. Que bom que fomos encontradas pelo Senhor, não é mesmo?